E aí, tutuber? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Silveira. Hoje eu gostaria de falar se vale a pena fazer investimentos para criar um canal no YouTube, se vale fazer investimentos e até quanto vale esse investimento. Na verdade, eu sempre digo para começar do jeito que dá, do jeito que tem, gravando sem câmera, gravando com celular, com o celular que tiver, não protelar, não adiar. Começa o canal ontem, se possível. Adiar é o que todo mundo faz com desculpa de qualidade. Muitos canais existem hoje com um microfone que tem uma promessa de fazer uma entrega de um áudio de qualidade, quando na verdade eu percebo bastante canais com áudio ruim. É bem difícil a questão do áudio. Por exemplo, eu uso um microfone que é um microfone não é barato, mas também não é caro. Ele tá no preço médio. E eu tenho um problema muito da acústica, que a minha sala aqui ela tem muito eco. Então, para tirar esse eco é bem complicado. E quando tu consegue tirar totalmente o eco, a qualidade do teu áudio vai lá embaixo. Ele perde muito o grave, a originalidade do áudio. Ele passa a ser um outro áudio, parece um áudio de rádio. E é o que eu percebo em bastante canais. Então, para que adiar por causa de microfone? O microfone hoje em dia, do microfone do telefone, ele é um microfone muito bom, às vezes até superior aos áudios de microfone que está se percebendo dentro dos canais dos criadores de conteúdo. Perceba também que muitas vezes é feito um review e aí de repente é gravado pelo celular e depois troca pelo que seria o microfone, e se percebe que quando o vídeo que estava sendo gravado pelo celular estava melhor do que propriamente pelo próprio comercial do microfone. Então, por esse motivo, não adie por causa de equipamento. Mas eu quero falar sobre outro ponto. Até quanto valeria a pena? Porque, olha, existe uma questão dentro da minha profissão, que é motorista de aplicativo, até quanto vale a pena investir em um patrimônio, que é o carro, para fazer corridas de aplicativo. Eu sou músico, e eu conheço muitos músicos que não concordam com a ideia de fazer um investimento para comprar um instrumento bom. Eles equivalem o cachê, e é sobre isso que eu queria falar. Eles equivalem ao cachê, e dentro daquele cachê eles acreditam que não vale a pena fazer um investimento de um valor maior, porque o cachê é pouco. A mesma coisa os motoristas. Acho que o pagamento, o valor de corrida, pagamento por km, estão tudo lá embaixo, então não vale a pena investir em um patrimônio que seria um carro melhor para ganhar, porque um carro que está dirigindo no 99 Pop, por exemplo, ele entra, independente se ele é um carro zero, ele vai disputar valores com outro carro que pode ter 20 anos, pode ter 25 anos, e isso não vai mudar em nada a questão de valores para ganhos, com exceção de carros que faz Uber Black e 99 Comfort, Uber Comfort 99 Plus. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: pela experiência que eu tive de ser CNPJ, eu tive uma sorveteria, eu tive uma grande escola naquela época da sorveteria. E o que eu posso dizer para vocês é que, para mim, na minha realidade, do que eu vivi, equivale a 10%. Então, vou dar um exemplo. Tu tem uma sorveteria mesmo. Você paga aluguel, paga funcionário, paga contador, paga telefone, paga mercadoria, boletos e boletos e boletos. E quando tu percebe que vai sobrar para ti, é menos do que 10%. Mas eu estou sendo aqui bem positivo em falar 10%. Então, mesmo assim, vamos considerar que esses 10% sejam equivalente
a um cachê. Então, por exemplo, eu ganho um cachê que é superior a R$700, inferior a R$1.000. Vamos arredondar para 1.000. Eu não ganho R$1.000 de cachê. Mas supondo que eu ganhasse R$1.000 de cachê, 4 semanas que eu trabalhar um dia, só sábados, equivale a R$4.000. R$4.000 é 10% de 40 mil. Logo, se eu tenho um investimento que é ativo, ele não é passivo, ele é ativo, porque é um investimento que eu faço que me dá retorno, que é o meu instrumento. Então esse instrumento poderia custar R$40.000, que ele me daria um retorno de R$4.000 mensais. E ele é ativo porque todo mês ele me dá a condição para conseguir aquele cachê, aquele salário. É nesse pensamento aí que eu me foco, por experiência e escola do meu negócio, que era a sorveteria. Então, o pensamento de que eu tenho que pegar um instrumento que custe R$5.000 está totalmente fora do contexto do que é um empreendimento, ou eu não estou levando em consideração que ser músico é o meu negócio. Porque eu não tenho carteira assinada, existe um acordo de cavalheiros. Então, o meu instrumento é o contrabaixo e eu sou o instrumento do meu negócio. Então não existe essa coisa de que ele não deva investir. Eu tenho um instrumento que me custou, na época, R$15.000. Fora o instrumento que eu tinha. Hoje eu percebo na internet que esse instrumento, ele é... quem tem não quer vender, porque ele saiu de linha. Ele não é mais fabricado, mas é um instrumento muito top. Então as pessoas que têm não vendem, e quem vende, quem coloca para venda, quer R$25, R$30.000 no instrumento. Aí eu penso que será que é loucura eu ter um instrumento tão caro? Não. Por essa lógica não é loucura. Por essa lógica tá dentro ainda do investimento que me dá um retorno de 10%. É mais ou menos isso. E pensando assim, quando se concentra em ganhos reais, se percebe que o investimento para um canal de YouTube, desde que se possa ter, sempre é bem-vindo e não é loucura. Porque existem muitas pessoas que mudaram de vida, estão mudando de vida em relação aos criadores de conteúdo, em relação aos canais que elas têm, e mudaram completamente o financeiro, mudaram a vida das pessoas, enfim. Resumindo, os canais de YouTube mudou a vida de muita gente. E ir atrás desse sonho tem um preço, inclusive financeiro. E eu acho que vale a pena. Desde o trabalho, desde a parte psicológica, desde a parte psicológica da coisa, quanto da parte financeira. Acredito eu que vale muito a pena. Além do tempo que se dedica, que não é pouco, é muito trabalhoso. As pessoas não têm ideia de quanto trabalhoso é. Tu tem que fazer um roteiro, tu não pode ficar lendo o roteiro. Inclusive eu mudei de vídeo, porque o vídeo que eu ia fazer eu ia ter que ler, e quando tu começa a ler, o tom de voz muda e a pessoa começa a ser uma coisa que não é. E eu cansei de querer seguir um roteiro de IA para que o vídeo tenha uma dinâmica profissional. Cansei. Eu agora só quero dividir a minha caminhada de como eu estou construindo esses passo a passo, que chega a ser uma formiguinha para chegar até onde eu quero chegar, que seria monetizar e ter uma segunda renda aqui no YouTube. Não estou nem sonhando tão grande a ponto de pensar que eu posso simplesmente viver disso, que é o sonho de todo mundo, né?
Mas vamos chegar lá, aos pouquinhos nós vamos chegar lá. O que me parece é que a parte triste disso tudo é que a impressão que eu tenho, e que eu acho que todo mundo teve, você também como tutuber, que a gente seguiu numa arrancada de uma corrida aonde os canais grandes estão lá na frente. É como se a gente tivesse numa maratona. É como se a gente tivesse numa maratona em que a largada, os canais pequenos tiveram que ficar esperando, os canais grandes foram até a metade. Quando a gente chegou na metade, depois de muito tempo, eles simplesmente pegaram a faixa de chegada e colocaram mais do que o dobro. Não é o dobro, é mais que o dobro. Porque imagina nessa analogia que eu faço. A corrida é de 4.000 quilômetros. Quando chegou na metade, faltava só 2.000. Só que eles não colocaram o dobro, que tu vai ter que, quando chegou na metade, tu vai ter que correr mais 4.000. Não, eles colocaram 6.000, ou seja, é mais que o dobro. Tu já tinha corrido 2.000, eram 4, agora é 8.000. Mas não é agora, é a partir de fevereiro. Mas igual, é muita loucura isso, é muita loucura pensar que é tão difícil fazer 4.000 horas. Para canal grande, 4.000 horas não é nada, mas para quem tem canal pequeno, 4.000 horas é um absurdo. E daí tu para e tu vai pro Analytics no YouTube Studio e percebe que teu vídeo não tá nem sendo entregue, e meu Deus, dá um desespero. 0 visualizações e tu tem que fazer 8.000 horas em fevereiro. O que vai ser disso aí? O que vai ser dos canais pequenos? Eu percebi, acredito que vocês também, que o YouTube ele não tá tão interessado mais em canais pequenos. Existe sim uma entrega para canais pequenos, ao mesmo tempo surgiu essa nova regra. Ou seja, é como se ele desse um pulmãozinho, ó, vou dar um gásinho para vocês e vocês vão ter pouco tempo e se virem, porque depois de 2027 vai dar uma enxugada, fora os canais que foram desmonetizados em relação a IA, que daí eu já também não vejo como seria diferente, porque existiram muitos canais que lançaram vídeo, tudo através de IA, e daí fica uma coisa assim meio que artificial demais, plastificada. As pessoas não aguentam mais isso, na verdade. Ah, mas o cara aquele lá do canal, ele tem a voz de cataquara rachada, mas o conteúdo dele é bom, o conteúdo é bom. O cara fala cheio de gíria, não curto, mas o conteúdo dele é bom. O cara é Mauricinho, usa óculos, parece um nerd, mas o conteúdo dele é bom. Então, independente de como seja o teu canal, vai ter um público específico para ti, vai ter. O que ficou assim diferente, vamos dizer assim, e ficou triste ao mesmo tempo, é essa realidade de quanto difícil já é e quanto difícil se tornou e vai se tornar ainda mais. Essa é a parte que muita gente vai desistir. É certo, muita gente vai desistir, porque 8.000 horas é preciso viralizar um vídeo para que tu comece a ser entregue de verdade para as pessoas e quanto tempo as pessoas vão levar para fazer esses vídeos. Já se sabe hoje que nada é oficial. Tudo é por base do que eu acho e de experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho, que eu digo, é vivenciando as situações dentro do canal. E o que eu percebo de ver as pessoas que conseguem monetizar, com raras exceções, é que elas precisam fazer quase de 80 a 100 vídeos para começarem a virar chave. Então, o canal que tem, no meu caso, o meu canal tem menos de 50 vídeos.
eu precisaria fazer mais 50 vídeos. Vocês têm noção? Seria 50 vídeos fazendo o roteiro, gravando o vídeo, recortando, colocando no CapCut ou qualquer edição de vídeo para editar os vídeos, colocando capa, se projetando em SEO para colocar uma descrição. E aí vem mais uma coisa, que a descrição ela não pode ser robótica, ela não pode ser de IA, tudo isso por achar, na verdade, tudo isso por não é uma coisa oficial da plataforma, mas o que eu percebo é que capas muito IA, que está transformando demais, inclusive o próprio personagem, né, que seria a pessoa, que não é um personagem, tá até nessa seleção tá vendo. Então eles estão, porque eu percebo que há uma seleção para descrição, há uma seleção para um conteúdo muito igual, e quando ele é muito igual, tu pede para a inteligência artificial fazer um roteiro único, exclusivo para ti, só que ela fala daquela forma para todo mundo. Então não acaba não sendo personalizado, acaba não sendo um conteúdo inédito. Ele passa a ser um conteúdo genérico, porque ela escreve da mesma forma para todo mundo. E o conteúdo já vai engessado. Aí a capa já vai engessada. O SEO também vai engessado, porque de tantos canais que tem, por exemplo, ganhar dinheiro na internet, quantos canais e quanto conteúdo tem com esse mesmo texto? Então, tudo isso já é engessado. Eu percebo que canais pequenos ou canais que estão começando, que estão dando certo, são justamente os canais que estão falando de coisas diferentes, de forma diferente, de assunto diferente, forma diferente inclusive de colocar um título que não seja tão igual, porque tu vai pegar pela internet, vai buscar no próprio AdSense ali a palavra-chave. Essas palavras-chave já é o próprio gesso, nesse sentido que eu falo, porque de tantos canais que usam a mesma coisa. Então, chegou um ponto que, para conseguir se destacar, quanto mais humano eu for, quanto mais defeito como humano eu tiver, quanto mais original eu seja, sem criar personagem, quanto mais autenticidade, mais a chance de se destacar do grande mundo de gesso que existe na internet hoje. O gesso que eu falo é essa coisa engessada, essa fórmula que todo mundo usa igual, inclusive para fazer uma capa. As pessoas pegam um prompt de um determinado criador de conteúdo que passou para não sei quantas mil pessoas fazendo as mesmas capas. A inteligência artificial já muitas vezes nem pede prompt nenhum, tu percebe que a tua capa tá igual a uma capa que tu olhou dentro da internet, parece até que tu pegou a capa do cara e botou na inteligência artificial, me faça alguma coisa padrão, só troca o personagem, porque tá tudo virado numa mesma coisa. Então quem não tiver originalidade e interessante, que no mundo tão sufocado sobre material, sobre conteúdo de inteligência artificial, quanto mais humano eu seja, quanto mais humano eu for, dentro de todos os limites que eu tiver, melhor. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom porque pelo menos a gente vai resgatar a chance para se igualar, a poder concorrer com o IA, porque estava muito injusto. A parte ruim é que agora, a partir de fevereiro, serão 8.000 horas, serão 20 milhões de views em shorts. 20 milhões, eu não consigo... 20 milhões é 1 milhão, na minha opinião. 1 milhão de views é muita coisa para quem é um canal pequeno. Para um canal grande pode não ser nada. Para que? Agora a pergunta é, para que eu vou me interessar em fazer 20 milhões
de shorts, vários shorts, e aí um deles vai bombar lá. Vamos imaginar que poderia, que é uma fantasia, pensar que poderia chegar em 20 milhões. E eu vou ter 90 dias para manter esse número, porque senão eu sou desmonetizado nos shorts. Então, concluindo esse vídeo, concluindo isso, eu concluo que vale sim a pena fazer investimentos até 10% daquilo que vai te trazer de renda ativa. E aqui dentro da plataforma, a segunda conclusão é que a plataforma tá com muito criador de conteúdo e ela não tem necessidade de tanta gente. Isso tem um custo para ela, para colocar nos servidores toda a quantidade de vídeo, mas aquela leva de vídeo de IA, ela cortou, isso enxugou uma parte, agora ela achou uma forma de, resumindo, ela achou uma forma de fazer uma vassourinha e, que nem um outro criador de conteúdo falou, ela demitiu uma galera e, de certa forma, vai ficar quem é pau-ferro, mesmo, quem é que tá de verdade decidido a monetizar no YouTube, vai ficar. E aquela galera que achou que era tudo fácil, copia e cola, porque não sei, essa galera vai vazar. De certa forma, tem um lado bom e tem um lado ruim. O que você achou das novas regras do YouTube? Não acredito que você tenha gostado. Se você é um criador de conteúdo pequeno, como todos os pequenos, inclusive eu, a gente achou pesado, a gente achou injusto, a gente achou surreal. Essa é a palavra, surreal. E lá no final de uma luzinha, eu percebo que ainda há esperança. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar criando conteúdo. Tamo junto, eu estou junto com vocês e vamos seguir em frente. E um dia vamos monetizar. Obrigado por assistir o vídeo. Marcelo Silveira ficando por aqui. Até o próximo vídeo.